A seguir, Hora da Notícia. Municípios buscam na Justiça recursos devidos pelo Estado. Esse é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. A análise da qualidade de grãos e farinhas de cereais oferecidas pelo CEPA da UPF para cooperativas e empresas. Neste Dia das Crianças, nós vamos falar sobre a quantidade ideal de brinquedos e quais as brincadeiras são importantes na infância. E ainda as atividades promovidas pelo SESC em Passo Fundo na Semana da Criança. Hoje é quinta, 12 de outubro, é hora da notícia. Avaliar a qualidade de grãos e farinhas de cereais através da pesquisa, da extensão, da prestação de serviços. E são cooperativas, cerealistas, empresas de moagens e de produtos de panificações, massas e biscoitos que buscam pelo trabalho do Laboratório de Cereais do CEPA. Fica junto ao curso de Engenharia de Alimentos, aqui da UPF, e já conta uma história de quase 20 anos. Quem não gosta de um pão quentinho e fresquinho? Só que para o pão ficar assim, pronto para ser assado e em breve consumido, além da técnica, é preciso que o principal ingrediente, nesse caso a farinha de trigo, tenha qualidade. A análise de panificação que está sendo feita nesta padaria experimental é uma das cerca de 30 realizadas neste laboratório de cereais do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, o CEPA, e atestar a qualidade de grãos e farinhas de cereais como trigo, milho e aveia é o principal objetivo desse laboratório que está em funcionamento desde 1999. Esse laboratório ele é fundamental para a cadeia do trigo no estado, no país, e hoje ele cumpre um papel muito grande, que é justamente de avaliar, atestar a qualidade do trigo gaúcho, do trigo produzido aqui no estado e buscar o melhor destino desse trigo em termos de uso. Para pão, para biscoito, bolo e em função da genética do material como tal. Aqui são feitos ensaios de alveografia, atividade de água, capacidade de retenção de solventes, cor de farinhas, farinografia, moagem experimental, teor de glúten, entre outros. É também nesse espaço que são percebidas as características tecnológicas da farinha, como ela se comporta, informações que vão direcionar o uso da matéria-prima. E com isso, de acordo com a necessidade de avaliação, vai se fazer as análises pertinentes à matéria-prima que eu estou recebendo. O César Augusto veio de Espumoso para deixar esta amostra de trigo para ser analisada. A cooperativa de Espumoso, onde ele atua, tem 57 anos de história, se aproxima dos 6.600 associados e tem o trigo como carro-chefe. E a UPF é uma importante parceira. E a gente é bastante feliz porque hoje a cooperativa está vendendo seus produtos no Espírito Santo, em Minas Gerais, sul da Bahia, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos projeto para ampliação, temos em torno de 180 mil hectares de produtores hoje plantando culturas anuais. E o trigo é uma cultura pioneira em nossa região, na década de 50, onde se iniciou o processo de desenvolvimento fundiário de nossas pequenas propriedades. Esses relatórios que saem daqui, que são expedidos por técnicos, de alto gabarito, faz com que nos dê um processo de certificação a quem está adquirindo nossos produtos e serviços. E é desde 2005 que o Laboratório de Cereais da UPF está credenciado no Ministério da Cultura. O número de amostras recebidas aqui alcança as 2.000 por ano. O laboratório atende a produtores de grãos, cerealistas, cooperativas, moinhos e fabricantes de produtos de panificação de todo o Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados. São 18 anos de atividades que contaram, na época, com um investimento inicial de $120 mil.
A história do laboratório é bonita, ela nasce após o meu retorno do doutorado, na verdade um doutorado feito na área de grãos, e nasce a partir do incentivo da FAPERGS para que se consiga a pesquisa interagir com a empresa. Nos anos 90, um colaborador ativo do laboratório foi o empresário Celso Menegas, que na época era dono de moinho. À época, nós tínhamos aqui em Passo Fundo uma indústria de moagem de trigo e estávamos iniciando com uma de fabricação de massas alimentícias. E então precisava de um apoio técnico e aí, como eu conheci o professor Luiz Carlos lá na UPF, ele prontamente passou a nos atender tecnicamente e nos ensinar a produzir massa, né, com qualidade. E o que a gente conseguiu, eu acredito, né, naqueles primeiros anos, e melhorando o que a gente fazia através do apoio dele. Depois, com a instalação do curso de Engenharia de Alimentos, ele também começou a nos ceder e indicar alguns alunos para estagiarem conosco. E a partir daí, então, eu consegui a participação da empresa, juntamente com os recursos da FAPERGS, iniciar o laboratório. De lá para cá, a gente foi cada vez mais qualificando, melhorando e principalmente ampliando o nosso espaço e as nossas atividades. O laboratório é o primeiro privado do Brasil a ser apoiado pela Renali, Rede Nacional de Análises de Alimentos. Aqui, ensino, pesquisa e extensão se unem para garantir a qualidade. Conta com a estrutura do laboratório de panificação do CEPA e do laboratório de panificação experimental do Parque Tecnológico da UPF. Então nós temos aqui alunos tanto do ensino médio, da graduação, do mestrado, doutorado e de pós-doutorado da UPF e também em parceria com outras instituições, desenvolvendo pesquisa científica, né? Pesquisa científica de ponta. Todas as quintas-feiras, a jornalista Zulmara Colucci nos traz informações sobre o cenário político. Zulmara. A Federação das Associações dos Municípios Gaúchos tem orientado juridicamente os municípios que quiserem ingressar com ações contra o Estado por falta de repasse de recursos para a área da saúde. 70 municípios já obtiveram liminares para garantir o repasse devido e outros 60 ingressaram com a mesma finalidade. Paralelo a isso, a FAMURS apresentou 4 emendas ao orçamento do Estado para 2018, contemplando investimentos em áreas consideradas prioritárias pelas prefeituras. Dentre essas emendas, a entidade pede 24 milhões de reais para incentivo aos hospitais de pequeno porte e pronto atendimentos de urgência, um aditivo de 20 milhões de reais para aplicação na política de incentivo estadual à qualificação da atenção básica em saúde, que atinge hoje os 497 municípios gaúchos, e também encaminhou emenda de 2 milhões e 200 mil reais para ampliação da rede de proteção social a famílias através do Fundo Estadual de Assistência Social. Já na educação, a emenda é voltada ao transporte escolar de alunos da educação básica, prevendo aí a destinação de 31 milhões e 700 mil reais. A Assembleia Legislativa deve votar o orçamento do Estado em 28 de novembro. Mas antes, ele passa pela Comissão de Orçamento, onde as emendas propostas serão examinadas. Em Passo Fundo, a Frente Parlamentar da Segurança Pública iniciou uma mobilização na Câmara de Vereadores para garantir a ampliação do sistema municipal de videomonitoramento, conhecido como Projeto Guardião. A mobilização objetiva que os vereadores destinem os recursos das emendas impositivas de 2018 para a qualificação desse sistema. A previsão orçamentária de Passo Fundo é de 622 milhões de reais para 2018. O volume de emendas impositivas representa 1,2% deste total. Obrigada, Zulmara. E a Prefeitura de Passo Fundo não terá expediente nesta sexta-feira. Um acordo feito com os servidores vai compensar 2 feriados que cairão em domingos. São eles o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público. O atendimento será normalizado
na próxima segunda-feira. Para você que tem filhos, será que existe a quantidade ideal de brinquedos? E quais as brincadeiras que são importantes na infância? A gente vai falar sobre esse assunto depois do intervalo. Nós já voltamos. Já está definida a empresa que vai se instalar no complexo gastronômico da antiga estação férrea da Gare, em Passo Fundo. É a empresa Fazenda Vento Norte de Blumenau. Ela fará um investimento de R$ 470 mil. Isso é quase o dobro exigido pelo município para a restauração do prédio. Também está resolvida a divergência com um grupo de artistas de Passo Fundo que reivindicava um espaço para suas atividades culturais. O local que abriga exposições foi ampliado de 70 metros quadrados para 120 metros quadrados. Solidariedade. Essa é a palavra que define uma campanha que teve o apoio da UPF para ajudar os moradores de Lagoa Vermelha. A cidade foi a mais atingida no estado em agosto deste ano. Nós acompanhamos a entrega das doações. Cerca de 2.000 casas foram danificadas em Lagoa Vermelha devido a um temporal dos últimos dias. Em razão disso, a UPF, em parceria com o Coré de Produção, se sensibilizou com a causa. Uma campanha solidária foi realizada e mais de 30 itens, entre materiais de higiene pessoal e limpeza, alimentos não perecíveis e brinquedos, foram arrecadados. A Universidade de Passo Fundo sempre teve um caráter, além de comunitário, também de solidariedade. O que nós estamos fazendo nesta oportunidade exatamente compartilhando com aqueles que tiveram algum problema com as chuvas, que precisam de auxílio, precisam de apoio, a universidade oferecendo a sua participação, compartilhando com eles um pouco da nossa solidariedade através de doações arrecadadas entre os nossos colegas. Então, a universidade marcando presença também neste campo. A entrega dos materiais aconteceu nesta semana. Para o prefeito de Lagoa Vermelha, a missão agora é destinar esses produtos para quem realmente precisa. Com certeza é uma ajuda que vem em boa hora, considerando que, apesar do evento transcorrido, do maior caos já ter passado, nós ainda temos uma situação de bastante dificuldade, de transtorno às famílias que foram afetadas. Então, me resta, em nome da comunidade, agradecer a solidariedade e a colaboração de cada um que contribuiu para essa doação ao município de Lagoa Vermelha. O meu muito obrigado. O mês de outubro deve ser de chuva acima da média. Veja então se o tempo continua chuvoso amanhã e também no sábado. Previsão para sexta-feira marca chuva em Passo Fundo. A mínima é de 20 e a máxima alcança os 28 graus. O sábado será de céu encoberto e a possibilidade de termos a presença da chuva não está descartada. As temperaturas caem um pouco. A mínima é de 14 e a máxima é de 21 graus. Brincar faz parte e é fundamental para a formação humana. Agora, muitos pais ficam com dúvidas como: será que existe uma quantidade ideal de brinquedos? Quais as brincadeiras devem ser incentivadas? Olha, as escolhas sempre podem ajudar. A brincadeira é simples para nós adultos, mas tem significado importante para essas crianças. Com idade entre 2 e 3 anos, elas brincam e aprendem sobre cores e formas. Colocar a joaninha na cor certa é uma atividade que, para estes pequeninos, exige raciocínio lógico, atenção, concentração e coordenação motora. Na formação cognitiva, no desenvolvimento deles, desde os nossos pequenos até os nossos maiores do ensino fundamental. A gente trabalha assim. Esta escola conta com cerca de 130 crianças com idade até 4 anos. Eles têm uma rotina diária com brincadeiras preparadas para o desenvolvimento humano. São brinquedos à base de madeira de demolição, garrafas PET, potinhos plásticos e tantos outros materiais recicláveis. E aqui temos jogos de quebra-cabeça, de montar, massa de modelar. Oi, Laura, tudo bem? O que tu tá fazendo aí, pequena? Eu tô fazendo um castelo. É o castelo da princesa? É. E o que mais que tem nesse castelo? Umas torres.
Tu gosta de filme de princesa, filme de castelo? Sim. Tu assiste em casa com teus pais? Qual foi o último filme que tu assistiu que tu gostou, assim, que tu lembra? Da princesa que é aquela... Eu acho que era aquela de princesa gelo, de né? neve. Ah, Frozen. Frozen. Que legal. Então tu tá imaginando fazer um castelo parecido. Que legal. Eu acho que tá parecido. Tô montando uma galinha. É? E o que tu acha que essa galinha tem que ter? As pecinhas O que as pecinhas são? da galinha. E o brincar é fundamental para a formação das crianças. Nesta escola, os pais são incentivados a brincarem com brinquedos tradicionais com seus filhos. Vai jogos para casa, para os pais brincarem com as crianças. Depois a gente faz, meio que na reunião de pais, a gente trabalha isso também com eles, né? Pede para que eles nos contem como que foi. Então, tudo isso, o retorno, eles nos passam, né? E é importante também os pais não encherem seus filhos de brinquedos, porque acredite, pode confundir e ainda estimular um lado consumista na criança. E não é isso que os pais querem. A criança é muito aberta para brincadeira, né? Sim, sim. Eles entram no mundo de imaginação deles, no mundo de faz de conta, e eles fazem maravilhas. Como hoje é o Dia da Criança, durante esta semana nós apresentamos uma série de reportagens relacionadas à infância. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da UPF TV a doutora em educação, ela é formada em pedagogia, professora aqui na UPF, Adriana Braganholo. Ela está aqui para uma entrevista em que a gente pretende, na verdade, ajudar os pais a trilhar o melhor caminho possível e proporcionar a esses filhos uma infância bastante feliz. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV, é um prazer para a gente lhe receber aqui. E a gente quer começar entendendo o contexto da infância. Por que ela não era vista ou nunca foi vista como prioridade? Então, Thaís, ao longo dos séculos, a infância nunca foi prioridade porque ela não era vista como pela sua própria singularidade e pela própria natureza da infância. Sempre teve algum outro papel, alguma outra justificativa para olhar para as crianças, mas não pela própria criança, pelo direito. Então, ao longo dos séculos, e felizmente a partir do século XX, em especial, e nas últimas 3 décadas, é que pelas mudanças econômicas, sociais, políticas, né, em especial políticas educacionais e culturais, nós tivemos uma mudança nesse olhar, né, para uma criança que é um ator social, uma criança que tem direitos, né? Bom, a gente ouve muito as pessoas mais velhas dizerem assim, mas no meu tempo era diferente, antigamente, quando eu era criança, não se podia fazer tal coisa. Que contexto a gente tem de infância hoje, professora? Hoje nós temos um contexto muito rico em termos culturais, em que as crianças têm acesso a muitos bens culturais, a muitas ações, a uma diversidade enorme aí, né, de situações para viver a sua infância, né? No entanto, nós também temos alguns obstáculos, né, ou algumas armadilhas, podemos dizer, né, que também acabam sendo prejudiciais em alguma medida no desenvolvimento da própria criança, né? Então, por exemplo... Pois é, quais são essas armadilhas, nós professora? temos aí a falta de tempo e de olhar para a criança, né? Em algumas situações, inclusive, podem acontecer algumas, eu chamo de terceirizações, né? Todos nós precisamos muito da escola e de outras pessoas que também ajudem a cuidar e educar as crianças, mas a educação é dos pais. E, às vezes, com essa correria toda, acontecem algumas situações em que se delega a função de educar para outros, né? Como a escola, por exemplo, um pai terceirizando e tendo a expectativa que a escola vai educar o seu filho. A escola é responsável pela aprendizagem, pela educação também, mas tem um papel muito importante que é dos pais, né? Outro elemento aí,
Outra questão que a gente pode destacar é quando a mídia, ela também pode ser um pouco invasiva, né? Criando aí um comportamento de um consumo exagerado, né? De uma adultização da infância. Então, alguns cuidados, assim, são necessários, né? Mesmo que isso esteja na nossa sociedade, nós tenhamos que olhar, né? Bom, hoje é um dia clássico em que muitas crianças desejam ter brinquedos. E aí, durante essa semana aqui na UPF TV, nós apresentamos a possibilidade de que sejam feitos brinquedos em casa junto com a família. Se você não acompanhou essa entrevista, você pode ir até o canal do YouTube na UPF TV e acompanhar também na rede social Facebook, porque é uma ótima sugestão para que a família passe esse dia, né? Pai, mãe, filho, todos juntos. Professora, a gente já entendeu os desafios que os pais têm aí pela frente. Quais são suas sugestões, então, para que a infância seja feliz e seja também uma época de desenvolvimento para a criança? As crianças são merecedoras, né, de um tempo em que o adulto e a criança possam ter momentos de interação, mesmo que esse tempo, ele seja um tempo menor muitas vezes, mas que seja um tempo de qualidade, né? Além disso, essa criança merece aprender, descobrir esse mundo que a rodeia das mais diferentes formas. É uma criança que precisa ter tempo, que pode se sujar, que pode brincar, que pode se expressar das suas mais variadas formas, né? Então, é uma criança que ela pode ter oportunidades variadas na sua infância, né? Tanto de interação com os adultos, com outras crianças. É uma criança que precisa e merece também limites, né? Porque é muito importante para o seu desenvolvimento, né? Como pessoa. E é uma criança que merece ser feliz, ter muito tempo para brincar, ter experiências de curiosidade, de investigação e, em especial, que nós, adultos, possamos olhar para a singularidade da infância, para aquilo que é dela, né? Ela tem um desenvolvimento, ela tem uma aprendizagem, ela é aquela criança que, ao nosso ver, não precisa ser comparada ao seu coleguinha da escola ou ao seu irmão. Ela tem a sua história, ela tem a sua trajetória, ela é esse ator social, esse sujeito, né, que vai construir a sua história junto com os outros. Por isso que a gente chama de infâncias e não de infância. Professora, bem rapidinho, só para a gente encerrar aqui. A gente sabe, é claro, que não tem uma receita a ser seguida para dar certo. Dar limites, por exemplo, é muito difícil. Não dar é um problema, dar demais também pode ser um problema. Tem algumas situações que você pode elencar rapidinho para a gente de que não é interessante o pai e a mãe proporcionarem aos seus filhos nessa época da infância tão importante para a criança? O dizer não é pedagógico, né? Então, em algumas situações em que a criança quer alguma coisa, por exemplo, e os pais sabem que aquilo não é possível ou naquele momento não é necessário, né? Esse não, ele é importante ser dito. Tem que ser dito. Ele tem que ser dito, né? E isso faz parte do seu desenvolvimento e da própria autonomia da criança. Mas não dá só para dizer não e nem só dizer sim. Isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Professora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Bom feriado hoje, obrigada. E feliz Dia da Criança a todos, a todos. A todas as crianças. Obrigada. Também. Bom, e durante essa semana, o SESC aqui de Passo Fundo, ele realiza atividades em comemoração ao Dia da Criança, entre elas oficinas de dança e de contação de histórias. O sorriso no rosto revela a diversão de quem tem uma tarde diferente. É que esses alunos do ensino fundamental da Escola Amor Perfeito de Passo Fundo estão aqui no SESC para ouvir histórias e participar de atividades. E claro, sem perder a alegria. Eu gostei de cantar. Eu gosto de música, dos livros, de brincar, de cantar. Que a arte da palavra é capaz de conduzir a criança à reflexão. Então, através das contações de histórias, das diversas linguagens, música, mágica, a gente tenta incentivar a leitura. Enquanto os pequenos se aventuram com a leitura, em outro ponto do SESC, essa turma do 4º ano da Escola Protásio Alves, também de Passo Fundo, solta o esqueleto com a oficina de música. Eu achei muito
muito legal, porque todos os meus colegas participaram. Eu achei muito legal porque a dança também é legal, a gente faz uma atividade física. Eu gostei porque todos os meus colegas estavam dançando e ele deu bastante passos pra gente fazer e desenvolver em casa. Além de brincadeiras, essa galerinha leu, interagiu e exercitou a imaginação. Já a galera da dança sacudiu o corpo, porque afinal, atividade física só faz bem, não é mesmo? Eu acredito que a dança ela transforma assim, a pessoa quando sobe no palco. Que a gente está proporcionando algumas outras linguagens diferenciadas, principalmente a literatura. A literatura sempre está presente, então com a contação de histórias, com as leituras de textos, né? Nós também estamos desenvolvendo a oficina de dança, que ela trabalha muito a questão corporal, desinibição, desenvoltura das crianças. Então, a dança também, no ritmo dança contemporânea que as crianças estão trabalhando, fortalece isso, esse vínculo com a cultura. Essas foram as informações de hoje. Gostou das nossas reportagens? Você pode compartilhá-las, é só entrar no Facebook da UPF TV. A gente te espera amanhã ao vivo, ao 12h30.